Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esta aula do curso de ArchiCAD 23. Eu sou David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nessa aula nós vamos ver alguns princípios aqui básicos sobre escadas e rampas, né? Então, antes de mais nada, nós temos um arquivo aí que disponibilizamos para download, né? Então, vamos abrir este arquivo, que é esse Corale Escada, o 2A02, né? Vamos abrir ele. Ele sempre vai perguntar pra gente se a gente quer ler os elementos diretamente do arquivo quando ele é uma extensão PLA, ou se a gente prefere extrair os elementos para uma pasta nova. Então, no caso, a gente vai ler os arquivos diretamente dele. Podemos fechar essa extensão. E aqui nós temos o modelo, né? Aqui em 3D, onde nós vamos aplicar então as nossas escadas, ok? Então, antes de mais nada, vamos conhecer aqui a ferramenta, né? Selecionando ela aqui na barra de tarefa e entrando aqui nas definições dela. Dentro das definições, nós temos aqui algumas abas, né? A primeira dela é essa escada, que é uma geral, onde nós podemos aqui, por exemplo, vincular o topo dela a algum piso, né, ou não. Podemos escolher aqui como que ela vai iniciar, se é com piso ou com espelho, como que ela vai terminar, a largura, quantidade de degraus baseado na fórmula de Blondel. Ela nos dá uma escolha aqui ajustável de degraus e de espelhos, né, de altura de espelho. Podemos também configurar ou via fórmula de Blondel, ou então nós mesmos damos um tamanho, uma dimensão para esse piso. Podemos inclinar também o espelho se quisermos dar um ângulo específico para ele. E aqui nós temos algumas ferramentas de ajuste do ângulo dos degraus dependendo do tipo de escada que nós estamos fazendo, né? Então, se quisermos fazer um modelo mais complexo, a gente consegue utilizar algumas informações mais detalhadas. A linha de base, que é a linha de referência por onde nós iremos inserir o desenho. Aqui em regras e padrões, nessa aba, nós temos algumas informações referentes ao dimensionamento dos degraus. Essas configurações, esses parâmetros, ele vai nos gerar a fórmula, né, os dados então para a fórmula de Blondel. Então, por exemplo, nós podemos ajustar um tamanho mínimo e máximo de piso, mínimo e máximo de espelho, ajustar também algumas configurações daquela conta de 2xe mais p, que normalmente dá 64 aproximadamente. A gente pode colocar uma variação entre 63 e 65 para ele gerar o cálculo. Enfim, são coisas mais técnicas referentes à escada. Entrando aqui em estrutura, nessa setinha, nós temos então a opção de configurar o lance e o patamar da nossa escada. Então, vindo aqui, abrindo essa guia da estrutura, nós temos então 4 opções de lance, que é o monolítico, viga, em balanço e apenas as longarinas laterais, podendo selecionar a longarina esquerda ou longarina direita apenas, né? E podemos também selecionar o tipo de patamar baseado nesses 4 modelos. No lance, nós vamos configurar aqui então, se esse lance, no caso ele está como longarina, deixa eu colocar um monolítico aqui que ele fica melhor para visualizar, mas as configurações são basicamente as mesmas. A gente pode escolher o perfil dessa escada, né, se ela vai ser um modelo diagonal aqui embaixo, se ela vai fazer o desenho, né, da escada, se ela vai ter uma estrutura escalável, pegando na parte da base mais estreita e no topo mais largo, ou o contrário, a gente pode escolher isso, né, definindo aqui essas duas alturas. Se ela vai ser um bloco, né, uma peça fechada, e automaticamente essas distâncias entre o degrau e a parte de baixo da escada.
Aqui nós temos configurações a nível de representação, né? Então, superfície de corte, os contornos do lance e do patamar. Pode escolher o tipo de linha que vai representar e a caneta. E se haverá ou não algum tipo de sobreposição. Aqui embaixo nós temos os materiais de construção e as superfícies em caso da gente querer usar alguma. Conexões de suporte é como ela vai fazer o fechamento, né? No caso a união entre a laje e a escada. Nós temos então alguns pontos onde nós podemos configurar, outros são automáticos, né? Já são criados automaticamente. Mas esses dois aqui a gente pode selecionar entre as diversas opções a que melhor encaixar, melhor adequar o nosso projeto. No patamar, mesmas configurações a nível de representação, espessura. O dreno aqui é uma calha que fica na lateral da escada para poder fazer a drenagem da água. A gente pode habilitar isso ou não. Aqui na parte de acabamentos, nós podemos, né, no caso, selecionar se nós queremos ou não um acabamento e se ele vai ser uniforme para o piso, para o espelho ou para ambos, né? No caso a gente pode escolher só apenas um ou nenhum deles. E aqui nós temos as dimensões dessa peça, né? Normalmente uma peça de madeira. A gente pode habilitar um bossel, que é a quina nessa lateral do, né, ele está arredondado, não sei se vai dar para ver direitinho. Com mais quadriculado, também nessa pontinha aqui do degrau. Uma fita elevada, ela fica aqui na lateral, se nós queremos ou não esse tipo de detalhe. O rebaixo, que são essas grelhas, né? Esses trilhos aí. Nós queremos algum tipo de acessório antiderrapante. Inclusive a gente pode mudar a cor dele, a representação. Vou pôr ele aqui no material preto, só pra... tá vendo? A gente pode escolher também esse tipo de detalhe. As classificações, né? No caso a gente já viu isso. Para cada parte nós temos as classificações aqui. Então a gente pode, por exemplo, aqui está como acabamento, tem de patamar e lance. A gente consegue separar essa escada em diferentes classificações. Na parte de visualização em planta, referente à parte gráfica, né? Como que isso aqui será representado, visto do piso ou do piso de cima ou do piso onde a escada está, no caso, instalada, né? Aqui nós temos as configurações, como que ela vai ser vista, se, por exemplo, no piso acima que for relevante, como que vai ser a representação, no piso em questão, né, no piso que ela está instalada, qual também vai ser o tipo de representação. E aqui com mais detalhe, por exemplo, a grelha, como que ela vai ser vista, as marcas de interrupção, como que vai ser vista em ambos os casos, a linha de subida, como que vai ser vista. Inclusive a gente consegue mudar, por exemplo, os símbolos que estão sendo aplicados, as setas, a gente consegue mudar tudo isso, as tramas, né, as linhas, a gente consegue configurar elas. Numeração, texto, a descrição, que no caso é um número de degraus e número de espelhos e a medida de cada um deles, a gente consegue também configurar. E as mesmas configurações no caso de uma planta de teto refletido, que é para forro. Eu não tinha mencionado anteriormente, então já vou aproveitar aqui para falar sobre o favoritos. Eu mostrei como acessar o favoritos, mas não mostrei como gravar um. Se a gente vier nessa setinha, nessa estrela, todas as ferramentas têm ela, nós temos o acesso então à caixa de favoritos. Depois de configurar o nosso elemento, seja uma escada, uma parede ou o que for, a gente pode vir aqui embaixo nessa estrela, um novo favorito, e adicionar para que sempre que formos utilizar o ArchiCAD nós tenhamos, às vezes, um modelo que a gente usa com recorrência disponível, né, para um uso futuro dentro de outros projetos, não somente o que a gente está fazendo. O mesmo aqui também serve para criar pastas, apagar e atualizar no caso de ter feito uma nova configuração para ele. Então vamos desenhar aqui a nossa escada. A gente vai usar um modelo já personalizado aqui dos favoritos. Vamos utilizar esse modelo aqui de escada metálica. A gente pode desenhar tanto em planta como em 3D. Como a gente tem alguns modelos de escada para mostrar, eu vou começar aqui em 3D com a escada reta. A gente, uma coisa, a gente pode definir se a gente vai subir ou descer essa escada.
No nosso caso aqui é mais fácil descer porque nós temos referência aqui desse mezanino, embaixo nós não temos nenhum. A gente pode escolher um ponto qualquer e escolher a direção baseada nessa linha que fica aqui embaixo para onde a nossa escada vai. Inclusive ela ajusta, pode ver que ela tem um leve ajuste aqui por conta da fórmula de Blondel. A gente pode escolher um ângulo, a gente vai fazer ela reta aqui mesmo e dar um segundo clique para poder instalar essa escada, e aqui está ela. Aquela parte de conexão é para fazer isso aqui, tá vendo que aqui ela está com a conexão errada, ela precisa chegar até o final. Ele é para ajustar isso, mas nós não vamos ver isso aqui, a gente vai ver isso mais tarde. Agora em planta a gente consegue ver ela. Vamos fazer uma outra escada usando o mesmo modelo, a gente pode usar o conta-gotas, né? Pressionando a tecla Alt, segurando e clicando. Vamos montar aqui uma escada em L, puxar um pouquinho para cá. A gente tem dois jeitos de fazer isso. A primeira é clicando e fazendo o desenho do nosso L, e o próprio ArchiCAD já define as dimensões respectivas dos degraus. Ou então, nesse caso deixa eu apagar, capturar de novo as configurações, a gente pode utilizar um padrão da seguinte forma. A gente vai desenhar um número X de degraus e dar um clique. Vamos habilitar aqui na paleta o tipo de patamar que nós queremos, se é um patamar reto, se é com degrau, o tanto, né, de degrau que nós vamos ter nele. A gente pode definir aqui um patamar, né? No caso, a gente pode até alongar ele se quiser, e depois continuar aqui com as escadas até o final. Então em 3D nós temos essa escada dessa forma. A gente consegue ir desenhando, né, a escada. Essa linha de referência também implica muito em como será desenhado. Eu vou fazer essa mesma escada agora com a linha de referência por fora para vocês verem. Mudando aqui, ó, a gente vai ter aqui um degrau até um determinado ponto. O patamar agora ele muda, porque a gente tem que fazer as linhas de referência do patamar, que ele vai ficar um pouquinho apertado porque o tamanho que eu dei era menor. Vem aqui, aí. Agora, aqui até que não vai ser tanto, não, mas quando ele ficar em U, por exemplo, nós temos que definir todos os pontos do patamar, senão ele não faz o encaixe perfeito. Já vou aproveitar e fazer aqui para mostrar. Vou alinhar essa linha alinhada com essa. E agora sim, são 3 cliques, né, que a gente precisa dar para poder fazer esse patamar. E aqui estaria ela, opa, 3D, virada por baixo. A gente consegue também fazer escadas curvas, né, escadas helicoidais, clicando em um ponto qualquer e aqui na paleta mudando o tipo de desenho. Aqui ele está um segmento reto, a gente pode fazer um arco baseado em uma tangente, por exemplo, né? Vou fazer aqui a escada, aqui nós temos ela com as devidas representações em 3D e 2D. A gente pode utilizar também às vezes um arco com um ponto central, né? A gente vem abrindo aqui essa escada e a gente consegue então essa variedade de modelos para desenhar. A gente consegue também editar esses elementos, né, através aqui da linha de referência. A gente pode, por exemplo, refazer aqui a curva dela. A gente pode continuar, né, no caso de se a gente quiser crescer essa escada, a gente consegue também. Dando um segundo clique aqui, ela faz um desenho. A gente consegue deixa eu pegar aqui o ponto de novo em cima. Reorganizar os degraus, às vezes eles estão, ela não muda a forma, mas a gente consegue reorganizar a posição deles. E as demais ferramentas de arrastar, rotacionar no eixo, espelhar e multiplicar. Então vamos apagar aqui. Vamos fazer a escada dentro aqui agora do nosso objeto aqui com a escada enclausurada. A gente vai usar uma outra escada que esteja aqui com padrão, para
ficar melhor aqui dentro, eu acredito que vai ser uma escada monolítica, assim, de incêndio, por exemplo. Só configurar que ela tem que ser 0, não pode ver, eu ver que ele já nos alerta ali pra onde não tem nada acima. 1,20 mesmo, 17 degraus, é isso. Vou só puxar aqui, vou mudar a linha de referência dela para que ela fique por dentro, isso. Usando o Shift aqui para travar ela, a gente vai pegar aqui o primeiro ponto, mudamos para o patamar, desenhamos aqui o segundo ponto, fazemos a curva, se ela ficar travando é só mexer um pouquinho que ela solta, travamos no eixo, vamos achar de novo o patamar, habilita de novo a ferramenta escada, já deu um erro ali que o degrau de baixo aumentou. Vamos voltar aqui apertando o backspace, né, para apagar, a gente consegue voltar no passo anterior. Aqui, vamos ajustar, ela tá dando algum erro aqui na hora de ajustar. Vou tentar fazer o oposto, pegar a mesma escada e desenhar de cima para baixo, às vezes resolve esse problema. Shift para travar aqui, patamar, fazemos as duas curvas dele, claro que não é embaixo, é mais atrás, tá fazendo uma curva muito longa ali, distanciar um pouco, meio chatinho mesmo de fazer. Não quer me dar distância aqui. Vamos prender ele aqui mesmo. Acho que ele tinha aí, né? Será que não tem 1,20 de largura? Não tem 1,20, estranho, né? Vamos lá, de novo. Escada. Um lance. Segundo ponto do lance aqui para podermos fechar. Ela não quer fechar mesmo, tá de pirraça. Vamos jogar um 1,20 aqui, ver se ele aceita. Ah, beleza, ficou melhor, ele aceitou com maior facilidade, ajustando a medida. Aqui agora, voltamos pro patamar, vamos clicar no primeiro ponto. Já vamos bater uma medida aqui que a gente já sabe que ele aceita, né, de forma mais... Aqui o degrau ainda ficou errado, que ele ficou pegando lá embaixo, mas ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele só não vai ficar certinho, né, porque ele ficou passando aqui, ó. Mas às vezes pode ser o tipo de escada que a gente pegou, os degraus dela não estavam configurados para fazer esse tipo de geometria, então precisaria configurar eles e eu não fiz nenhum tipo de configuração. Quando nós estivermos fazendo a casa, a gente vai fazer essa configuração mais detalhada, de uma forma mais precisa, né? Mas basicamente é assim que funciona a ferramenta de escada. Um outro elemento que nós podemos dar uma olhada é o material, é a ferramenta rampa, né? Eu abri um novo arquivo porque aquele modelo da escada ele foi feito na versão 22 e a biblioteca dele não estava completa. Então a gente aqui está com o nosso template, né, da Coralie. Então a gente entra aqui na ferramenta objetos, né, para poder abrir a biblioteca. E dentro da biblioteca nós temos aqui a pasta 1.4 estruturas. Vamos abrir ela e nós vamos ter aqui, se eu encontro, onde estão vocês? Tá, é só a gente digitar a rampa aqui também, é mais fácil, né? Que ele aparece. A gente vai usar aqui a ferramenta rampa. Ferramenta rampa, a visualização dela em 3D ela ficaria assim, né? A gente pode definir aqui nela, inicialmente, cada segmento dessa rampa. Como assim segmento? Observe que aqui ela tem três divisões, né? E aqui embaixo nós temos também um total de 3 divisões. A gente pode inclinar cada uma desses segmentos em um ângulo diferente, né? Seria mais ou menos isso aqui. Ou então a gente pode tirar também essa transição e deixar uma rampa reta. Aí a gente precisa ver o que é melhor para as nossas necessidades.
Então nós temos as dimensões, né, no caso em grau, em porcentagem e altura, né, em metros. Essas transições elas são ajustadas de forma automática. Se eu mexer aqui, ela altera as demais automaticamente. Aqui então nós podemos habilitar ou não essas transições, onde nós podemos configurar aqui a altura de cada uma delas. Vamos fazer assim para ter uma rampa mais precisa, com 3 metros de altura, 4 de largura mesmo, comprimento de 15. Ele já nos deu essa baseada naquelas configurações de porcentagem. Está usando uma inclinação de 20%, tá vendo? A inclinação nossa aqui é de 8,33, que é a inclinação pela norma. A nossa rampa ela já ficaria com 1,25, tendo 15 metros de altura, tá vendo? Ela já faz o cálculo automático. Podemos tirar também ou não esses flanges, ou mexer nas dimensões dele, né? Vou deixar a rampa mais reta. Voltar aqui para 4 metros. Pode ser mais esbelto também, com 10 centímetros. Aqui as ferramentas de representação 2D. Marcas de interrupção, se a gente, né, como que a gente quer fazer essa representação, início e fim. Vou deixar assim, não é tão importante no momento. Questão do material dela e as definições a respeito de fabricação. Como que ela vai ser vista em planta e em corte, já visto também outros elementos. Sobreposição, se vai haver algum, e as características lá da classificação. Vamos dar um OK, a gente pode dar um clique na tela e ela já é automaticamente instalada, inclusive com a porcentagem de inclinação dela aqui. E em 3D tá aí a nossa. Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês aí pro próximo vídeo e até mais.